Quero cumprimentar a todos, dizer da felicidade de estarmos juntos e de fazermos um pouco de reflexão e meditarmos sobre temas tão importantes vinculados à causa espírita. Nós precisamos, nesse momento, nós que acreditamos na manifestação dos espíritos, que acreditamos na interação entre os dois polissistemas, ficarmos atentos àquilo que nós chamamos de pensamento crítico. Há um momento na Terra em que a doutrina dos espíritos foi codificada por Allan Kardec e é muito claro o que o grande mestre diz sobre o espiritismo. Ciência, filosofia e religião devem necessariamente fazer o cotidiano da casa espírita. A casa espírita, desde o núcleo mais simples do interior do nosso país até os centros urbanos, onde nesse momento medram universidades e pensamentos em torno da ciência, deve necessariamente abrigar o conhecimento científico, filosófico e religioso. É lastimável que nós temos notado nos últimos 40 anos, de um modo geral, particularmente nas cidades grandes. Nós ficamos com a fenomenologia. Nós nos afastamos do estudo sistemático da doutrina dos espíritos. O sistema de ideias espíritas é extraordinário no sentido de promover a nossa libertação do medo, da angústia, do sofrimento, da miséria e, basicamente, da ignorância. É preciso que, nesse momento, pelo menos os núcleos dos centros espíritas vinculados à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas assumam uma postura clara, nítida e divisionária. Nós não somos dogmáticos, místicos, esotéricos, nem sacros. Nós vamos ter que romper com essas janelas e essas ideias, porque elas vêm para dentro da casa espírita e corroem integralmente aquela dimensão crítica que é o antropo moral. Essa antropoética, esse estado antropoético, ele está sendo devagar devorado nos centros espíritas, porque nós passamos a aceitar de uma ordem sem crítica nenhuma as chamadas manifestações de espíritos, o que é que o guia disse, o que é que o espírito fez isso, ler pouquíssimo. Nós precisamos, nesse momento, fazer uma parada e, imediatamente, com um corte epistemológico, e interpretar a doutrina dos espíritos, sem misticismo. Não é possível que os espíritas, nesse momento, apregoem uma blindagem a quem frequenta o centro espírita, porque os espíritos bons estarão protegendo-os, porque os espíritos bons farão isso. Isso é um pouco ignominioso. Nós precisamos pensar em uma atuação mental nossa e temos que assumir 3 posições. Primeiro, a coragem para romper com esses elementos, o dogma, o sacro, o místico e o esotérico. Temos que ter coragem. Muito. Segundo, determinação. Não vou mais me utilizar dessas muletas. Elas são precárias e elas impedem a manifestação dos elementos essencializadores, né, e que fundamentam o fato espírita, o comportamento espírita, a realidade espírita propriamente dita. Segundo, eu tenho que ter determinação. Eu tenho que me determinar. Os centros espíritas todos deverão fazer essa determinação. Para isso é preciso ser flexível. Alguns foram levados pela avó, foram levados pelo tio, pela mãe, e mantiveram esse caldo dogmático, místico, de fazer, por exemplo, vamos ler o Evangelho. Mas a leitura do Evangelho é quase ridícula. É abrir uma página do Evangelho, dizer algumas coisas, quando nós temos que, nesse momento, contextualizar. Nós temos, por exemplo, uma ciência emergente, mas muito emergente. A ciência está falando, nesse momento, em complexidade, o que os centros espíritas estão falando também. Estão falando em uma dimensão de espaços onde a composição de pensamentos críticos ou de qualquer pensamento se aglutinam para fazer materialidade na Terra. Estão trabalhando, a ciência está trabalhando, as chamadas imagens
que grande parte dos centros espíritas declaram como vidência, ou como um espírito, descreve até a roupa, é holográfico. Precisou a ciência vir a público e dizer que é possível algumas criaturas enxergar imagens holográficas. Mas nós continuamos imaginando e incentivando médiums sentar em mesas que se chamam de trabalho e ficar descrevendo ao lado direito de alguém tem um espírito tal. Isso é ridículo e infamante para o espiritismo. É preciso rapidamente nós assumirmos a doutrina e não o misticismo criado particularmente a partir de 1950. Devemos muito isso a alguns livros dogmáticos. Esse processo dogmático não nos levará a nada. Nós precisamos ser flexíveis para conversar com aquelas pessoas e mostrar a elas que, em primeiro lugar, elas devem imediatamente mergulhar no seu ser, como pegasse a sua memória, colocasse um pouco na frente, e imediatamente, ao mergulhar no seu ser, verificar o que é que ela entendeu do Espiritismo. Porque o que me contam, frequento não sei aonde, as pessoas já notaram que os centros espíritas, até nisso, nós pecamos. Passou-se a dar o nome de padre, de frei, de bispo, nos centros espíritas. Eu perguntei ao Dr. Bezerra Menezes um dia, mas procede como isso? Então, nomes esdrúxulos como Casa do Pobre. Nós desviamos a atenção. Me parece que propositadamente. Então, nós precisamos, nesse momento, ter um pouco de noção crítica em torno daquilo que significa a nossa doutrina. Significa ciência aplicada. Aquilo que a ciência descobrir é dever de quem tiver um pouco de noção, seja em qualquer área do conhecimento, trazer para dentro da casa espírita e imediatamente contextualizá-la em torno dos textos espiritistas. É imediatamente ler um pouco da filosofia emergente que tem no mundo, muito na França, na Áustria, na Alemanha, tem aqui no nosso país também, e trabalhar um pouco isso. É fundamental que os espiritistas comecem a entender que não há espiritismo sem uma ordem ântropa, uma ordem humana. Nós temos que começar a estudar um pouco de antropologia. Nós temos que entender o que diz a antropologia cultural, física, o que é a filosófica, a própria antropologia histórica, para que nós possamos trabalhar e ter textos enxutos em torno da doutrina do Espírito. Nós não podemos que, junto com os textos que viabilizam um processo de imortalidade e de evolução, apareçam textos esdrúxulos. Veja, é ridículo ficar dizendo que os espíritos vieram à Terra e disseram que algumas pessoas vão reencarnar com uma pinta e até um homem foi dado. É extremamente perigoso dizer que o Emmanuel está com 5 anos reencarnado em São Paulo. Me parece que nós não somos, essas pessoas não são espíritas. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Isso nós estamos, é como se nós baleássemos os textos doutrinários nossos. Os textos doutrinários nossos são, por excelência, Deus como fundamento da vida. Jesus Cristo como nosso grande mestre, nosso irmão, que veio com uma mensagem fantástica de nos dizer que todos somos potencialmente o amor, a busca da verdade e o sentido da justiça. Todos nós, a doutrina nos mostra o processo reencarnatório, mas mostra-nos também o livre-arbítrio. Cada um de nós deve ter um juízo crítico, básico, para fazer, dizer ou deixar de fazer. Mas é muito importante isso. Porque se isso não for feito, eu acredito que em 10 anos nós estaremos num misticismo bárbaro dentro dos centros espíritas. As pessoas vão continuar e vai aumentar isso, vão consultar se devem casar, o nome que vão dar para os filhos, qual é a missão que o filho tem, o que é que ele fez em vida passada. E isso não é a nossa função. A casa espírita, os espíritos não vêm à Terra e dizem, olha, que bonito, você foi o bispo X, você foi aquela criatura que produziu isso, você foi um grande indivíduo que veio à Terra e hoje você está protegido. Isso é mentira.
Então, não é possível continuar, e se nós não fizermos um estancamento disso, dentro de pouco tempo, nós vamos fazer sangrias dentro daquilo que está produzindo grandes dimensões críticas para o país. Vejam quantas criaturas estão reencarnando no Rio de Janeiro, lá no Sul, estão reencarnando no Norte, são pontuais de ciência, de filosofia e de religião. Quantos desses são médiums e que virão trazer mensagens fantásticas? Mas se eles encontrarem essa barreira, porque os espíritas devem ser como rios de montanha. Nada pode colocar-se como dique na sua frente. Nós, médiuns, não podemos ser rios, vejam, de regiões absolutamente planas, de planícies. Nós somos sempre rios de montanha. Difícil. As coisas serão muito difíceis, mas nós não podemos mistificar junto com os outros. Nós temos que ter um pensamento limpo, portanto, um pensamento organizado. Daí a necessidade de ter coragem para reorganizar o pensamento. Daí a necessidade de ter determinação. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo? Qual é a minha proposta de vida? Vejam, os senhores devem saber que o alcoolismo é uma realidade gritante no nosso país, inclusive entre as mulheres. Só os senhores entrarem em contato com hospitais psiquiátricos, os senhores vão ver o número de irmãs nossas, portanto, matrizes, mulheres, mãe, internadas. Os senhores vão ver o número de meninos entre 16 e 30 anos drogados. E com justificativas, até quando conversamos com eles, que nos procuram, e maconha não faz mal. A ciência já sabe que se fumar uma vez só e a gente fizer um exame de testículo ou de ovário, ele está sinalizado. Uma vez só. Imagine um indivíduo fazendo todos os dias e compondo todos os dias. Como ficam os seus neurônios? A sua capacitação, por exemplo, inteligente, para que ele possa fazer reações diante do mundo. Mas nós continuamos no centro espírita absolutamente desconhecendo todo esse padrão, e essas necessidades também são nossas, são sociais. Nós teríamos que ter pessoas que soubessem argumentar. Nós temos que ter mensagens ultra rápidas. Não dá para uma cidade como Rio de Janeiro, ou mesmo Curitiba, ou Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós ficamos falando aqui 2 horas. Nós temos que, daqui para frente, fazer sínteses rápidas, para que o senhor saia daqui, imediatamente lembre 2 ou 3 palavras e comece a fazer a montagem de vida em torno daquilo que os senhores entendem que é significativo para o processo evolutivo. Mas nós continuamos desconhecendo. Nós continuamos ainda na grande dimensão, quem sabe, de 1940 e 50. Num processo quase, vejo, descritivo, luzes, são espíritos, vem espírito de criança. Não leram a doutrina. O que é que se manifesta? Não se manifesta o espírito X, é a Mariquinha, porque ela vem como criança. Vejam os senhores. Então, foge devagar, se nós não tomarmos providência logo disso, nós vamos praticamente permitir que vire a página sem nós lermos e sem, nesse momento, assimilarmos aquilo que a doutrina nos diz. E vamos perder uma oportunidade extraordinária de transformação, inclusive, no nosso país. Vejo os senhores, eu venho, sou professor primário, professor antigo, ginásio, depois científico, escola técnica, professor universitário, titular de universidade. O que é que eu vejo hoje? Uma degradação integral da universidade. Não há mais pesquisa. Ainda tem alguma coisa na Universidade de São Paulo, em Campinas. E muito nas ciências físicas. Os físicos e os matemáticos, eles têm um pensamento mais organizado, eles conseguiram manter um pouco os laboratórios. Mas as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, o direito, por exemplo, de maneira nenhuma. Nós somos ideologizados, tudo em torno de um processo político que tomou conta do nosso país. Nós não temos preocupação nenhuma nesse momento de uma programação de futuro. E isso é muito grave. Se é grave no sentido geral da sociedade, imagine a gravidade de uma unidade funcional espírita, aonde nós dizemos Universidade do Povo, que tem que ter um projeto político pedagógico, que tem que ter programas,
que tem que ter uma preocupação intensa sobre o antropo, o homem, e a ética, então, antropoética. Nós temos que ter tudo na nossa vida espiritista deve estar dentro de um projeto antropopoético. Mas como é que não adianta falarmos, os senhores já viram quantas campanhas o governo fez para a proteção do meio ambiente. Eles mesmos reconhecem que nenhuma deu certo. Lei do Retivo. Então, os espíritos, eles têm, para esse século XXI, uma mensagem dinâmica. Por exemplo, eles estão trazendo complexidade. Estão trabalhando complexidade. Mas alguns indivíduos estão trabalhando, se diz em espírito, índico. Ah, fulano é índico, é um espírito índico. Índico, o que quer dizer isso? É o misticismo. Outros, a situação, fulano veio com a missão, eu vejo em torno de fulano disseram-me que treinam algumas pessoas para ficar em algumas ruas públicas. Então, olha, você tem mediunidade, eu vejo uma luz em torno de você, procurem. Não é possível uma coisa dessa. É evidente que nós estamos derivando uma coisa grave. Nós estamos, nesse momento, detonando sobre uma doutrina que é libertadora e que tem uma responsabilidade imensa, política, social, econômica e cultural, para mudar o mundo. Eu sei que nem todos vão fazer. Se ficar meia dúzia ou ficar um só, me lembra a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, quando alguns pesquisadores, depois de 90 dias, voltaram, encontraram alguns homens vivos. E encontraram também alguns pés de rosa floridos. A morte não os alcançou, nem deformou algumas pessoas. Isso significa que, mesmo nessa crise, e alguns vivendo esse dogmatismo, porque a grande preocupação é que espírito manifesta será crescer. O que é que ele diz? Isso vai levá-los, aqueles que acreditam nisso, à destruição. Vocês podem ter certeza absoluta que o animismo só faz uma coisa: destruição. Só destruição. Nós temos, os senhores estão aqui na Casa Espírita, cada um dos senhores está nesse momento recebendo aquilo que é fundamental em torno do processo intuitivo. Mensagens de espíritos bons, de criaturas que estão falando com os senhores, estão lhes orientando sobre saúde, vida, alimentação, e não tem necessidade nenhuma de nós estarmos caminhando para salientarmos a dimensão de que os espíritos vão se manifestar e vão, nesse momento, fazer, não é, um pronunciamento envolvendo pessoas e, às vezes, especificando. É fulano de tal, seu parente lá no espaço está muito bom. Chegou-se ao ridículo de dizer que os espíritos saem da Terra e vão para a colônia. Eles estão em colônia. Quer dizer, nós colonizamos o espaço. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Então, nós temos que, nesse momento, ter cautela, porque uma palavra é capaz de mudar. Eu estou vendo, por exemplo, aqui, muito comum usarem aqui no Rio de Janeiro, fulano é safo. E estou ouvindo muito isso. E quero dizer para os senhores que safo vem de safadeza, que é a esquerda gritante, que tem uma poética diferente da nossa, que, como cumplicidade de dizer que deu certo, que a gente usava muito em direito penal, é cúmplice, é isso, e passou a se usar também, fulano é cúmplice disso, e passou a fazer uma gerência da palavra, agora é safo. E eu perguntei, o que é safo? Porque safo, para nós, quem conhece um pouco de letras, conhece um pouco de grego, sabe que é uma matriz, e que a matriz é horrível, que vem de safadeza, tem até um símbolo feminino, que é um nível de prostituição, mas eles precisam alterar. Porque quando foi feito um grande encontro, em que o Stalin assim determinou, para um encontro social, onde eles pudessem colocar as ideias, perguntaram a ele, vai ser difícil vencer o Ocidente. Eles faziam tremer alguns sociólogos e alguns deles vão falar. E um deles disse uma coisa muito séria, que já nos atingiu. Ele disse, é muito fácil destruir tanto a família quanto a igreja. A partir a igreja será mais difícil. Mas a igreja nós treinaremos e colocaremos pessoas que não acreditam, mas vão dizer que acreditam. Vão participar de todo o quadro, vamos criar filhos de comunistas e adentrar nas igrejas.
E assim fizeram, inclusive aqui. Vamos fazer, ligado às escolas, que todo mundo passa a chamar o professor de tio ou de tia. E daqui para frente nunca mais teremos família. Porque o tio que eu chamo não é irmão do pai, nem irmã da mãe. A tia professora não é irmã da mãe. E com isso, uma palavra só é o suficiente para romper tudo aquilo que a gente durante milênios estruturamos. E romper. Mas passamos a aceitar, vejo plenamente a palavra, e passamos a usar as escolas particulares. Começaram a dizer a tia, o tio. Hoje é uma reação, porque é um número de sociólogos e antropólogos e politicólogos que começaram a reagir e viram que não é possível. E isto é plantar o mal, porque é destruir o núcleo fundamental que é a família. A professora não é tia do aluno. Ela não é irmã, porque nós, no sentido sociológico e no sentido antropo, nós temos evidentemente esses elementos. Mas ele quase generalizou. Agora estou vendo a palavra safo, que vai valorizar. Eles vão conseguir romper, porque é preciso trazer todas aquelas palavras, eles são inteligentes, que têm o significado de destruição dos chamados núcleos substanciais que envolvem família e religião. Então nós temos que tomar cuidado ao usar esses termos, particularmente nós espiritistas. Nós vamos perguntar um pouco o que são as matrizes, o que vale é a matriz. O que vale é a matriz. A universidade pode estar podre, pode estar absolutamente convalescente, mas é um número de professores, estudam grego, estudam língua latina, tudo isso, você sabe e conhece mais ou menos a terminologia. É preciso também, veja, que os senhores entendam que nós temos que caminhar dentro do centro espírita para um chamado processo de complexidade. A mensagem que os espíritos trazem, o pensamento novo, é vivo, portanto é complexo. E complexidade não quer dizer que seja dificuldade. Ele quer dizer que ele está ligado a todas as partes, porque a parte está ligada ao todo, o todo está ligado à totalidade e a totalidade está ligada a todas as partes. Não há nada. É como o nosso organismo. Basta, ao cortar a unha, não tomar um pouquinho de cuidado, e nós já vamos sentir dor. Porque tudo está ligado, evidentemente, à nossa central de vida. A mesma coisa é nesse conjunto extraordinário da natureza, tudo está ligado. Então nós temos que ter muito cuidado para entender a mensagem dos espíritos. A mensagem dos espíritos, vejam, ela é absolutamente inteligente, racional, operativa e funcional. Ela nos traz aquilo que nós precisamos no momento. Eu vejo que nós estamos com dificuldade de entender o desencarne. Nós estamos com muita dificuldade nesse momento de entender a amizade, a fraternidade. Nós estamos com imensa dificuldade de fazer a manutenção dos núcleos espíritas. Nós não temos mais sustentabilidade. O que as pessoas imaginam? Pergunte os últimos 10 anos as obras assistenciais espíritas que fecharam. Avaliem um pouco. E vejam o que é isso. Porque nós irracionalmente lançamos obras sem sustentabilidade. Nenhuma sustentabilidade. E esse é um período do terceiro milênio, é um período onde qualquer coisa que a gente monte tem que ter sustentabilidade. A casa espírita também precisa ter sustentabilidade. Mas a primeira sustentabilidade da casa espírita é o pensamento crítico. Aqui, os senhores devem aprender a pensar, e não o que devem pensar. Cada um dos senhores ouvir aqui, nós deveríamos conversar com os senhores em gabinete, dizer, você está pensando coerentemente? Você avaliou sua vida? Porque sem autoconhecimento, meus amigos, vai ser muito difícil os senhores absorverem alguma coisa e mudarem comportamentos. Então nós vamos, em primeiro lugar, fazer com que os senhores aprendam a pensar. Aprendeu a pensar, aprendeu. O que é que eu vi durante o dia? Eu vi isso, aquilo. Veja, nós fizemos um comando até mesmo de 2 palavras erradas. Reflexão e meditação. Aquilo que é reflexão, que é meditação, passou a se trabalhar como reflexão, e reflexão, eu nem sei o que é, porque reflexão é retorno a tudo que eu registrei.
E meditação é pegar um pouco daquilo que eu registrei e avaliar em torno de uma outra coisa que está acontecendo. Isso já está superado, porque eles praticamente anularam. Nós vamos ter que usar e vamos ter que trabalhar criticamente para entender que meditação é praticamente uma relação crítica entre o intelecto e o espírito, entre essa dimensão intelectual da Terra e o espírito, com coisas, com dimensões críticas, com propostas, com linguagens. Nessa linha é que é preciso que o centro espírita, tendo a coragem, a determinação, tenha a flexibilidade. Ele tem que chamar as pessoas e conversar com as pessoas sobre o aspecto flexível. Por exemplo, quantos anos você tem? Tenho 80 anos. Você sabe que depois de 80 anos, a qualquer momento, você pode ser chamado mais rápido que os outros. Você já pensou um pouco, por exemplo, em que você vai deixar a Terra? Ah, mas eu não quero não, mas não precisa pensar. Nós não podemos estar preparados para morrer, nós precisamos estar preparados para viver. Você já pensou nos seus amigos, naquelas pessoas que são os seus desafetos? Você já pensou, por exemplo, em cuidar um pouco mais de você? De alimentação, de caminhar? Você já pensou, por exemplo, que você precisa, nesse momento, pensar em sorrir um pouco mais? Achar valores mais significativos da sua vida? Você já fez alguma experiência no sentido, se você partisse amanhã, você avaliou o que é que você leva? O que é que você leva? O que será que você leva se você for amanhã? Você acha que é positivo ou é negativo? Então, a casa espiritual, ela trabalha nesse momento a força do indivíduo entender o que é, não é? Crescimento de identidade. Que eu só tenho identidade comigo mesmo, com ninguém mais. É comigo e com Deus, da imanência. E se eu não fizer esse crescimento dessa identidade, eu vou ficar sempre perdido. Eu nunca serei satisfeito. Me causa espécie quando eu vejo os psiquiatras dizendo que vida é bipolar. É bipolar, ele está feliz, né? Nem sei se isso é certo, eu acho isso extremamente duvidoso. Nem acho isso científico. Estou dizendo isso como professor, como pesquisador. É lógico que todas as pessoas que não tiverem integrada um pensamento de vida e de evolução nunca serão felizes. Elas estarão permanentemente em crise. Elas, quando têm tudo, elas querem ter mais. Quando elas têm um pouco mais, elas acham que não estão satisfeitas. E é contínuo. Então, permanentemente fazendo as pessoas sofrer, angustiando a vida. Não vivem, como todos os outros, numa expectativa de felicidade, porque aqui a gente tem que ter felicidade. Pelo menos no cotidiano. Sabe, se nós fizéssemos uma enquete nesse momento aqui, e perguntássemos para os senhores, esses últimos 10 dias, os senhores tiveram uma permanência em grau de felicidade? Tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que não. Porque os senhores, nós já perdemos um pouco o domínio do nosso querer, do nosso movimento mental e do nosso pensamento organizado. Não temos. Não temos mais. E não tendo, nós a qualquer momento perdemos o equilíbrio. Perdemos o equilíbrio, não sei porquê. Porque eu vejo, por exemplo, o indivíduo vaidoso, assim, ostentando os chamados bens materiais, emprego, essas coisas todas da vida, essa brincadeira de viver na Terra, quando não se está preparado. E imediatamente penso sobre se ele não faz avaliação, que a qualquer momento ele deixará a Terra. É transitório, muito transitório. Será que ele parou de pensar? Parou. E até se a gente tentar, no primeiro momento, conversar com ele, ele reage, porque ele imagina que nunca chegará a ele. Não chegará. É como nós. Houve aqui um menino perdeu a direção do carro. Quando eu vi aquilo, fiquei extremamente preocupado. Será que não é um atentado no nosso país? Garanto que todos os senhores pensaram. Não estamos livres disso, meus amigos. A qualquer momento, de certo, teremos. Mas estamos dormindo. Continuamos absolutamente, até mesmo sem indagar, que isso poderá acontecer. Poderá acontecer.
com todos nós, com toda a humanidade, num sentido absolutamente crítico de destruição. Que o mundo inteiro está insatisfeito. O medo de morrer, falta de dinheiro, desequilíbrio, angústia, não há mais afeto. Não há afeto. Há uma dificuldade de afeto. Onde é que está o afeto, a afetividade? Onde é que está o respeito? Não há mais. Nós perdemos esses elementos todos. E quando perdemos esses elementos, vem a lei. Então, disse-me lá um professor, mas os velhos estão empoderados. Coitados dos velhos. Estão empoderados? Estão empoderados, quem sabe os que têm carro, deram um cartão, porque é preciso passar mel, quem sabe, na boca de quem precisa doce. Deram um cartão dizendo que ele tem carro, ele é um velho que tem uma situação um pouquinho melhor, tem automóvel. Não deram um lugar para que o carro pare. Mas eu pergunto, e o velho da classe C, D? Esse velho abandonado que está aqui, que nós passamos, olhamos, e nem olhamos para ele, nós estamos caminhando. E essas, as mulheres, por exemplo, a mãe. Não, mas hoje está todo mundo, os excepcionais estão amparados. Mas amparados com. Isso é um processo, uma legislação que dá alguns amparos. Imposto de renda, quem está doente, então vai receber, não vai pagar mais. Mas é só para quem realmente já tinha uma situação diferenciada. Para a grande massa, nada. Absolutamente nada. E nós precisamos, nesse momento, de justiça social. Justiça social se faz com educação. Então, o Centro Espírita precisa, basicamente, ter programas educativos. O pensamento dinâmico do século XXI na Casa Espírita, veja, como Universidade do Povo, é um currículo voltado para a promoção humana. Nós podemos ter 2 pessoas todas as semanas. Essas 2 pessoas devem sair melhor daqui. Nós devemos perguntar muito a elas se elas se autoconhecem, se elas têm suporte para ter coragem diante. Porque a gente tem que ter, quando fala em coragem, tem que ter uma absoluta amplidão para receber e aceitar o que aconteceu. Processado o que aconteceu, é como uma máquina fotográfica, nós temos que pensar o que é que vamos responder. Então nós temos que estar aberto para todo mundo e cautela para a resposta. Muita cautela. Nós recebemos tudo, mas muita cautela para responder. Porque quando nós não temos essa cautela, nós vamos provocar dor. E começa já na nossa casa. Depois vai para os vizinhos. Depois vai para a empresa, para a rua. Nós temos que ter cautela. Os espiritistas devem estar sempre cautelosamente vivendo. Porque aqueles que são incautos, e que não têm essa cautela, eles fazem os outros sofrer. Aliás, a gente conhece porque eles são vítimas, não é? E mártires. Esse é o binômio da destruição. São vítimas, estão sempre se queixando, matam todo mundo, matam o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, enterram todo mundo e continuam vítimas. Tá? E mártires, são sempre mártires. Eles são os que ganham a menor parte da herança, eles foram enganados, o chefe deles não gosta deles, são mártires. Esses indivíduos, nós temos que dar um pouco de atenção para eles, mas não dar corda para que eles continuem com o binômio da destruição. Fazendo exemplo, evidentemente, de destruição. Nós temos que reagir a isso. O Centro Espírita tem que ter a coragem de dizer a eles, você tem que se alcançar. Você tem um cognitivo, que todo o teu conhecimento, você tem um treinamento afetivo ao longo de milhares de anos. Cada um de nós, quem sabe, tenha 60 milhões de anos. Por que os senhores imaginam a gente ter dedos assim perfeitos, unhas que crescem? Por que os senhores imaginam para a gente ter um aparelho auditivo? Quantos milênios nós fizemos para estar aqui hoje eretos, com inteligência e podendo transferir aquilo que pensa para terceiras pessoas? É evidente que demorou muito. Então é preciso que a gente esteja muito preparado para essa dimensão, vejo, de não se agastar por qualquer coisa. Vítima nunca. Mártir nunca. A gente tem que ter coragem, e algumas pessoas pensam, nós temos no Paraná uma criatura que é tetraplégica, e ela nos atende em gabinete. Recentemente eu cheguei, e uma pessoa me chamou, então eu quero conversar, eu não, só queria lhe agradecer.
Eu não sei por quê, nem conheço. O senhor teve a coragem de colocar uma pessoa que mudou minha vida. Por quê? Porque a partir eu vim 2 vezes. E essa criatura conversou comigo 2 vezes. Quando eu percebi na segunda vez que ela não mexe nem as mãos, nem os braços, que tem que ter um cuidador para tirar o choro do seu rosto, mas que ela tem um processo intuitivo extraordinário, ela me ajudou. Nunca mais eu vou me queixar. Eu queria dizer publicamente para o senhor e para os outros que estão me ouvindo, para ver se eu saio desse estágio de mártir ou de vítima. Eu não quero continuar assim. Então, é preciso que a gente tenha muita coragem para, nesse momento, absorver o pensamento crítico doutrinário espírita. Vejo, nós somos todos pregnantes. Nós somos pregnantes. A gente tem uma tendência a sempre se cobrir, a sempre fazer algumas coisas. E a pregnância é uma coisa que tem vários matizes. Vejo, os primitivos buscam, eles não têm a medicina deles em torno da pregnância. Eles buscam desde bagas ou de pedras, todos nós fomos visitar uma praia, encontrarmos uma pedra que lembre um ovo de galinha, ou um coração, e imediatamente qualquer um de nós se agacha e pega a pedra. Porque nós somos todos ainda pregnantes. Nós somos absolutamente ligados à natureza. Nós somos a natureza. E como nós somos pregnantes, essa dimensão da pregnância, às vezes nós confundimos isso para querer fazer domínio sobre as outras pessoas. E não há coisa pior do que dominar as outras pessoas. Nada é mais ultrajante do que a gente. E a gente não domina só com grito, com voz. Não. Aquele que se diz vítima domina. Está deitado. Ele está dominando. Ele se sente mártir. Então todo mundo fica com pena, ele para até de trabalhar, e estão lhe tirando a oportunidade de se transformar. Os Estados Unidos, dificilmente patrimônios grandes vão para a família. Eles fazem fundações ou deixam para quem entender que deve deixar. Aqui nós ainda temos um aprisilhamento, um freio redibitório, que morrer todo mundo tem que ir para brigar a família inteira. Que um quer isso, outro quer aquilo, outro quer não sei o quê. Não temos, evidentemente, o espírito crítico para entender. E temos a sentença de morte para os nossos filhos. Basta ganhar um pouquinho mais de dinheiro, dizer, aquilo que eu passei, meu filho não passa, está dada a sentença de morte. Ele terá tudo o que eu não tive. E ele não terá a experiência que eu tenho. Eu preciso estar preparado para ensinar. E ensinar não é de maneira nenhuma fazer desproteção. É sensibilizar o indivíduo a estar aberto para os acontecimentos e ter a cautela para a resposta. Nós temos que estar continuamente numa visão crítica do mundo. Nessa visão crítica do mundo, ela passa por uma ordem, evidentemente, educativa de sexo, uma ordem educativa de defesa corporal, uma ordem educativa de repouso, uma ordem educativa de amizade, uma ordem educativa de conhecimento. Na França, se nós abordarmos um menino hoje, quem sabe com 16 anos, e perguntarmos a ele quantos livros você já leu, com toda certeza ele dirá assim, mas quando? Há quantos anos? Nos últimos, quem sabe, 2 ou 3 anos. E ele indica com a maior naturalidade 50. Quem sabe alguns de nós não vai ler um ao longo da vida. Há um espírito, meu irmão Antônio Green, disse uma coisa fantástica. A invenção humana mais parecida com o homem é o livro. Tem corpo e alma. Tem corpo e alma. Então nós estaríamos, nesse momento, para entender esse pensamento dinâmico da mensagem espírita, criar prontidão. Massa crítica. O centro espírita tem que aumentar a massa crítica. Mas aumenta-se a massa crítica não é só com a universidade. Aliás, nesse momento, está se provando que o que se procura, não é a capacidade de fazer. Com cautela, com economia, e não é com título. Nós temos doutores que não sabem fazer aula. Nós temos mestres que não sabem fazer aula. Porque havia um afoitamento, uma luta
para colocar todas as pessoas, todo mundo vai fazer mestrado, todo mundo vai fazer doutorado. Bom, agora já é pós-doutorado. Mas o que é que isso significa? O importante é conhecer, transformar o saber e aprender a fazer. A gente tem que aprender a fazer. A gente tem que aprender a fazer várias coisas. Desde higiene pessoal até, vejam, aprender a falar com as pessoas para não aumentar a dor social. A gente tem que aprender a fazer, por exemplo, vejam, o encontro da gente com a outra pessoa. Encontro de afeto, encontro de comunhão, encontro de renúncia. Mas não é fácil, meus irmãos. Nunca imagine que conhecer, saber, evolui rápido para fazer. Não evolui. Ele demora muito. Isso é como nós olharmos essa revista. Em primeiro lugar, quando eu mostro para os senhores vão ter que conceber. Os senhores vão conceber o formato, as cores. Depois os senhores vão perceber. Para depois conscientizar. O Dr. Einstein, a ciência diz que ele concebeu de uma coisa que você gosta assim, tinha o poder de conceber, quem sabe, 60%. Tinha o poder de perceber, quem sabe, 30%. 36, não é? 46%. E consciência, quem sabe, 1,9%. O que é que nós percebemos? Nós que temos uma dificuldade imensa para entender o mundo em que estamos vivendo. Então nós temos, a concepção nossa é pequena. Tanto que eles estão dizendo o seguinte: o pintor, o artista plástico, concebe rapidamente e projeta. Ele projeta na tela a concepção. Ele dificilmente chega à percepção. E a consciência, ela terá que ser depurada em face da consciência que ele tem. Demora. É por isso que na casa espírita é preciso que a gente traga permanentemente lições. Nós temos que ter pessoas que leem mais, que tragam textos, porque nós não somos versados à leitura, que tragam textos e que imediatamente decodifiquem esses textos. Quem será que leu Saramago? Quem será que fez uma interpretação? Na Universidade de Lisboa, nas universidades europeias, de uma geral, tem grupos de apoio aos escritores. Quem quiser se credenciar vai lá fazer uma exposição sobre o ângulo que viu. E a cada geração nova, cada um de nós, e é por isso que nós, se desencarnássemos hoje, só poderíamos encarnar daqui a 80 anos. Nós não reencarnamos antes de 80 anos. E por que não reencarnamos? Porque nós encontraríamos o pensamento viciado que nós vivemos. Nós só podemos reencarnar quando alguns pontuais já tiverem mudado um pouco as matrizes do pensamento da Terra. Fora isso, vejam, até isso nós estamos deturpando. Faleceu meu avô, mas minha filha está grávida e estão dizendo que é a minha mãe que vai reencarnar. Deturpar integralmente os conceitos espiritistas. Este não é o pensamento dinâmico do século XXI espiritista. O pensamento dinâmico do espiritista é um pensamento que acompanha a tecnologia da ciência. Ele está lá com eles no sentido, por exemplo, do voo a Marte. Ele está com os físicos dizendo sobre a complexidade. Ele está nesse momento mostrando para nós que é preciso dizer que os espaços estão cheios. É esse o nosso pensamento. O pensamento doutrinário espírita é um pensamento vibrante, mas absolutamente inteligente, racional, operativo, que permite que cada um de nós faça funcionar. Funcionar no nível do intelecto, portanto, do cognitivo. Funcionar no nível prático de vida crítica, para saber de que maneira nós fazemos montagens daquilo que nós conhecemos, sabemos e aprendemos a fazer. Essas visões, essa visão que tem nível extraordinário, se faz nas mensagens dos Espíritos.
por escrito, psicofônica. Aonde eles se manifestarem, eles trarão valores universais, especialistas, alternativos e individuais. Eles darão a esses elementos forma, significado, uso e função. Isso é uma primeira taxonomia para que os senhores imediatamente avaliem as manifestações espíritas. Nós já temos uma taxonomia. A taxonomia é esta. Primeiro, o valor, a gente sempre trabalha no sentido lógico-axiológico. Então, o primeiro que a gente tem que pensar é universal. Ele tem que trazer uma mensagem deísta. Então, ele faz um valor universal na mensagem. Ele tem que trazer um valor especialista. Ele vai trazer um valor especialista. Cada um de nós teve, nas sucessivas encarnações, tem um certo especialismo. Em torno desse especialismo, ele falará conosco. Ele vai trazer valores alternativos. Eu não vou entender muito do universal, vou entender muito pouco do especialismo, mas ele vai me trazer o alternativo. E eu vou poder fazer algumas indagações alternativas. E ele não fará só o alternativo, ele fará também o individual. Ele vai me colocar diante de algumas situações do individual. Esses elementos todos, ele dará forma, significado, uso e função. E forma, ele fará da melhor dimensão possível. O significado, ele mostrará que nós temos que colocar dentro daquela ordem universal que nós alcançamos. O uso, ele nos mostrará que não pode ser maior do que as funções. Tudo que a gente aprende como vaso comunicante, para que passe a cada um dos elementos, para que a gente altere um pouco a maneira de conhecer, de saber e, consequentemente, de fazer. Então, é fundamental que a gente esteja sempre preparado para se transformar. Que a gente esteja sempre preparado para não morrer, congelado em conceitos que não nos permitem evoluir. Nós precisamos evoluir. E evoluir é se adaptar. A ciência está dizendo isso. O que o Espiritismo vem dizendo desde 40. Evolução e adaptação. Na medida em que eu alcancei um conceito novo e eu imediatamente me adaptei ao conceito, eu evoluí. Eu já não faço como antes. Eu comecei a fazer diferenciado. Fazendo diferenciado porque eu me adaptei. Essa relação de vida é uma relação crítica. E ela fundamenta todo o processo nosso de esperança. Eu devo ter esperança de plausível. Eu não posso ter uma esperança que não seja plausível. Eu sou racional, inteligente, eu sei operar situações. Então eu tenho que ter o pensamento organizado. Todas as vezes que os senhores começarem a se sentir com o pensamento desorganizado, pare um pouco e organizem o pensamento. Imediatamente reorganizem. Imediatamente digam aos senhores mesmos, eu não posso ficar nessas condições. Eu não posso perder o leme da minha vida. Então, um desencarne, um passamento de alguém que quer bem, perda de emprego, nosso país está assim, crises existenciais, tem que parar. Não posso perder a direção no meu movimento. Os espaços são plásticos, tudo isso é plástico. E a gente vai ter que fazer moldagens desses espaços. Tudo informa e comunica. Qualquer pedacinho de madeira que vocês encontrarem, uma pedrinha, por isso é pregnância, tudo informa e comunica. Não somos só nós, os espiritistas, que estamos dizendo, é a ciência que está dizendo. O universo está inteirinho registrado. Nós não podemos ser, nós, seres humanos, datados. Quando a gente entra numa sala de aula que o professor entra assim, costumo dizer, pode saber que aquele indivíduo é datado. Ele está congelado em conceitos que não alcançam o novo. E a gente precisa todos os dias ler os jornais, ouvir esses jornais de televisão, conversar com outras pessoas, e aquelas metáforas que foram chamativas, que disserem alguma coisa a nós vamos anotar, e quem sabe, no momento que a gente tenha de tranquilidade, imediatamente fazer um pouco, já fez de reflexão, quer dizer, recolher e meditar. Eu não tinha entendido isso. O que essa criatura quer dizer com esse conceito? Na medida em que eu componho esse conceito,
eu começo rapidamente a me transformar. Eu me adapto ao conceito novo e me transformo. Então, a Casa Espírita, Universidade do Povo, centro de convergência do conhecimento, é vanguarda, evidentemente, do pensamento de transformação. É necessário que a gente não tergiverse, que a gente não busque milagre, porque milagre não existe. Que a gente não esteja em aparatos, evidentemente, quiméricos ou imaginativos. Não. Nós temos que pegar essa visão antropo e também ética e dizer que a coisa desce a níveis horríveis, com aconselhamentos horríveis. Todas as vezes que começar a escrever para os senhores, fulano de tal está muito bem, desencarnou, ele agora está mandando essa... Cuidado, abra os olhos. É o primeiro momento que eles jogaram a rede. Eles vão saciá-los. Vocês vão perder completamente a capacidade crítica de avaliar, inclusive, o desencarno. É fundamental ser livre. Aliás, a luta brasileira é a liberdade. É a gente ter um sentido de liberdade. Não há de ser centro espírita que queira pear as pessoas e diminuir, evidentemente, o seu senso crítico de pensar livremente. Nesta relação, nós devemos conviver com os espíritos, devemos. E aconselho os senhores todos a entrar em contato com os espíritos. Algumas vezes que os senhores dizem o espírito está presente, tem alguma coisa... Não esqueçam que eles podem estar muito longe dos senhores, por exemplo, quem sabe, a 60 milhões de quilômetros, e imediatamente emitir um pensamento em forma holográfica que chegará aos senhores, inclusive montado. Os senhores verão, inclusive, como se for um espírito. E ele traz um pensamento novo. Não quer dizer sempre que ele esteja ali, que nesse momento ele esteja fazendo, nem tampouco que quem desencarnou venha com um fantasma ou que se manifesta. É muito difícil, depois de desencarnar, vir à Terra. Extremamente difícil. Eu e os senhores passaremos ainda por isso. E os senhores vão lembrar do que eu estou a lhes dizer. Desencarnados, os senhores vão passar por uma fase de recuperação. Primeiro em hospitais, muito bem equipados, com protótipos parecidos, como se fossem amigos nossos ou familiares nossos, nos atendendo, dependendo da causa mortis, 10 dias, 15 dias, se for suicídio ou homicídio, quem sabe 6 meses a 1 ano. Passado esse período, nós somos levados para um outro centro de recuperação para aprender algumas coisas, entre estas. Lá não se come mecanicamente, não se fala mecanicamente, e nem se pensa. Então, nós não andamos mecanicamente. Nós caminhamos pelo pensamento, nos alimentamos pelo pensamento e falamos pelo pensamento. Vamos ter que reaprender, porque isso a gente já sabe, mas vai ter que reaprender. Reaprendeu esse processo, a gente vai para uma sala especial, como se for de reciclagem. Uma sala onde eles nos dão todas as coisas. Nós temos o processo perispirítico, e o perispírito é muito importante. Eles ali têm a água, a gente ainda tem a sensação da terra, tem um alimento, todos os dias trarão, e o senhor ficará aqui descansado. Tem tudo. Banheiros, se eu quiser. Passado por minuto. Agora, necessariamente, o senhor terá que apertar esses botões aqui. Esse botão aqui, o senhor vai ter que fazer uma reciclagem de sua vida. O senhor vai, desde a concepção até o último momento do seu desencarne, o senhor vai ter que reciclar. E não é a nossa televisão, é uma vivência integrada. E nós vamos rapidamente ter uma integração daquilo que nós fizemos durante 70 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Feito isso, eles farão a cátedra maior da nossa vida, é a consciência. Ela fará algumas perguntas para nós. Ela mesma. Entre essas perguntas, você lembra que você teve coragem de montar um esquema para iludir essa pessoa?
E aparece a pessoa junto conosco. E o que é que nós vamos dizer? A não ser aceitar que nós somos desonestos, que fomos infiéis, que fomos dolorosamente, não é, maldosos. Então, passado esse ciclo, que é um ciclo duro, muito duro, a gente tem que realmente, é uma força, por isso o autoconhecimento é tão importante. Nós somos transportados como se fosse cidade. E vamos nos preparar em escolas especiais para fazer, para conhecer, saber e fazer. E vamos permanecer até um estágio, se é necessário for reencarnar, depois de 80 anos, vamos reencarnar outra vez. A dimensão é sempre crítica. O espiritismo é crítico. O pensamento dinâmico do século XXI nas casas espíritas é crítico. Ninguém, no centro espírita, fica chamando de espírito, fica chamando uma imagem mental, espiritual, linguagens adequadas para a evolução, e não espíritos para vir nos dizer o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Espírito respeita o livre-arbítrio fundamentalmente. Ele não pode, em hipótese nenhuma, burlar um dos elementos básicos da doutrina. A doutrina tem pontos chaves básicos. Deus, como fundamento da vida. Jesus Cristo, como grande irmão nosso, mestre de todas as épocas. O evangelizador da humanidade e da terra. O livre-arbítrio, como elemento fundamental que nós temos, é uma capacidade de ir, vir, permanecer, ficar com a consciência do ser. O processo reencarnatório, não com castigo, mas um instituto universal que nos permite sempre voltar e fazer aquilo que nós temos que fazer, por exemplo, afeto, conhecimento, vencer a vaidade, trabalhar. Um dos conselhos que eu dou para os senhores, mesmo cuidado, se perfile nos eitos de trabalho. Mesmo que estejam aposentados, vão para casas de caridade, sem trabalho não há disciplina. Pelo menos uma vez ou 2 vezes a semana, perfilem-se nos grupos de trabalho. Sem trabalho, a disciplina vai embora. É preciso ter ação de construção humana. Depois, a integração dos dois polissistema cultural. O polissistema cultural da Terra e o polissistema cultural espiritual. Esses dois são possíveis de interação, possíveis. As interações mais plenas possíveis. Basta os senhores, através da prece, alcançar. E a prece não é aquela fieira de Pai Nosso que aprendeu-se com o rosário da igreja. Não. A prece é, quem sabe, o momento que nós vimos a nossa mãe chorando. E nós nos perguntamos muito por que ela está chorando. E, quem sabe, olhamos e vimos a grandeza daquela mulher naquele momento de emoção. E nós, quem sabe, naquele momento, com pureza, pensamos no Criador. Isso é uma prece. A prece é quando a gente olha para uma criança e vê naquela criança a força extraordinária da vida, a continuidade. A prece é olhar para uma mulher grávida e ela tendo a consciência, ela traz um ser inteligente no seu ventre. A prece é aquele velho claudicante que nesse momento devagar deixa a terra. E aquela criança, veja, que se faz um esforço para ficar em pé e que fica em pé que dá os primeiros passos. A prece é, quem sabe, mais do que isso. É aquele emérito professor que vai com a sala de aula e que em um determinado dia ele diz uma palavra só, que ele muda todo mundo. A prece, vejo, é a gente olhar para um pé de planta e verificar que ela está não florida e voltarmos depois e verificarmos que ela fez fruto. A prece são as águas, todos os rios correndo para o oceano. A prece, veja, é todo banho de luz que tomamos todos os dias, sem o qual não haveria de maneira nenhuma possibilidade de vida. A prece é realmente a força do nosso ser na integração com o nosso conhecer em face da imanência do nosso ser. Deus. A prece é uma luz permanente que nos dá direção no movimento social. E não é repetição. Não é essas orações mofas, nem condensadas, mas é a expressão
da nossa dor ou da nossa alegria. É uma luz que nos transforma. Então é preciso que a gente entenda que na relação entre os dois polissistemas nós devemos ter muita lucidez para que a gente possa, através daqueles momentos íntegros de amor, viver a força da caridade, a força da luz, da renúncia e assim sucessivamente. Não vou me alongar mais aqui, mas dizer para os senhores que o pensamento espírita é de transformação. Nós não podemos continuar fazendo todos os dias a mesma coisa. E mais uma coisa aos senhores que dirigem trabalhos nos núcleos filiados a nós ou qualquer núcleo espírita. Tudo tem que ser, nesse momento, ultra rápido. Nós não podemos ficar demorando muito nas nossas preleções, nem tampouco fazendo preces alongadas e nem recomendações repetitivas. Nós temos que nos mudarmos continuamente a linguagem e trazermos linguagens diferenciadas, porque nós trabalhamos no reconhecimento da diversidade, do pluralismo. Nós temos noção de que só através do reconhecimento da diversidade e do pluralismo nós alcançamos o expectativismo. E o centro espírita, no pensamento contemporâneo, pós-moderno, ele deve alcançar, basicamente, o expectativismo de toda a humanidade, de cada indivíduo, de cada comunidade, que é vida em comum e, portanto, de toda a humanidade. Nós todos temos o dever de um permanente estágio de satisfação, de alegria, de uma postura com a vida que diga que a gente é feliz. Que Deus ilumine os senhores, que os senhores sejam fortes, que os senhores nos ajudem nas casas espíritas a ter uma casa clara, límpida de pensamento, de atitudes, que ninguém venha no centro espírita para dormir ou para, nesse momento, ficar horas aqui sem ter função. Que tudo que a gente faça aqui, os senhores possam ter funções. E os orientadores, vê se trazem sempre núcleos de palavras, como, por exemplo, coragem, determinação e flexibilidade. É preciso trazer, quem sabe, núcleos rápidos, como a gente faz no ensino superior, e particularmente, às vezes, hoje, no país está difícil a leitura, mesmo em doutorado e mestrado. A gente já leva teses rápidas, não está? Para dizer, o núcleo foram essas 3 ou 4 palavras. Pense nessas 3 ou 4 palavras. E o indivíduo, às vezes, se sustenta nisso. Só para os senhores terem ideia, Carolina Maria de Jesus, uma negra, uma mulher pobre, extraordinária, eu a conheci. Viveu em favela lá em São Paulo. E escreveu um livro que é lido por todas as universidades do mundo, menos a nossa. Quarto de Despejo. Seria muito importante que os senhores, para sofrer um estímulo de leitura, vissem aquela mulher que era analfabeta, que recortou o jornal, que juntou palavras, juntou, não é, vogais, letras, e compôs palavras e aprendeu a ler. Quarto de Despejo. Ela escreveu para a humanidade. A humanidade inteira está lendo o seu livro. E era importante que a gente, para ficar firme e rígido, pudesse, quem sabe, ver que as criaturas, os pontuais, não tem muro que os cerque. Eles estão sempre, absolutamente livres, porque o pensamento é livre. Deus os abençoe, senhores. Muito obrigado pela atenção. Estou disposto a responder alguma pergunta se os senhores desejarem. Boa noite, professor. Boa noite. Eu achei muito interessante essas etapas depois do nosso desencarne, que a gente foi da frente a frente falando com consciência. Sim. Mas, agindo criticamente, eu já faço isso. Sim. Eu aqui na Terra. É muito importante. Eu faço isso. Eu não sei se é geral isso, mas eu costumo. Muito importante. Saber os pontos positivos e negativos Muito que eu faço importante. na minha vida. Ainda mais agora, que eu já estou com 76 anos. Muito importante. O senhor veja bem, nesse momento é porque o senhor conhece, o senhor tem um pouco de força de autoconhecimento. Quem tem força de autoconhecimento, o senhor veja que a gente passa por um
momentos difíceis. Eu gosto de caminhar próximo à minha casa, em Curitiba. E tem um local chamado Passeio Público. Eu estava caminhando, acho que eu já disse isso, e quando eu fiz a primeira volta, tem um grupo grande de prostitutas. Eu fiz a primeira volta e vi que uma delas me olhou e veio assim a minha direção e eu desviei e passei. Na metade da segunda volta eu comecei a imaginar, mas como é que eu vou fazer? Né? Comecei a pensar na comunidade. Passei, ela estava ficou me olhando, eu passei. Aí fiz a terceira volta, olhei para ela outra vez, passei. Fiz a quarta volta, eu já olhei diferente para ela. Na quinta, ela teve coragem. Ela disse, o senhor é o doutor Mauri? Eu parei. Eu disse, não, me disseram que o senhor caminhava aqui e eu vim dizer para o senhor que eu deixei a batalha, deixando a batalha da prostituição. Eu encontrei uma pessoa que eu gosto, ainda espero ter um filho. Eu queria tanto que o senhor orasse. Entrei em crise lá. Aquilo não é possível. Eu nunca tive preconceito contra nada e ninguém. Mas como é que eu montei aquele preconceito contra alguém? Veja, fiquei, só ouvi, conversei com ela, né, dei a mão e fui, né, disse, olha, eu vou fazer tudo. Assim eu frequento lá, o doutor Ricardo está me ajudando, eu queria tocar na sua mão. Eu toquei, abracei. E quando eu fui caminhando, tinha uma outra senhora com filhos assim. Eu nunca tive coragem de falar com o senhor, mas já que o senhor abraçou as criaturas, eu queria lá abraçar. Aí parei e abracei essa senhora de mim e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a me censurar. Não é possível que eu tenha ainda em mim, depois desses anos todos de professor, de advogado de ofício, de trabalhar em tribunal, de fazer procurador, como é que eu fui ainda tenho isso? E comecei a me imaginar como é que o preconceito medra e destrói a gente. Foi uma experiência para que eu me determinasse e aprendesse esse binômio que eu disse hoje. Aconteça o que acontecer, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que saber responder, tenho que ter a cautela da resposta. E foi forte para mim. E acho que o senhor faz muito bem fazer já em vida essa avaliação cotidiana. Tá bom? Muito obrigado, irmãos. Mais alguém? Sou Mauri. Sim. Eu fiquei assim um tanto em pensamento quando o senhor mencionou sobre símbolo feminino que remete à prostituição. Eu acho que estamos vendo um momento, principalmente quando a gente depara na TV, com cenas tão fortes de deterioração, né, do pudor feminino. E assim, às vezes a gente desconhece certos símbolos que remete até a isso. Então, me gerou essa curiosidade. Veja bem, enquanto nós não tivermos na escola, desde a pré-escola, que é a infantil, a fundamental, a média e a superior e o pós-graduação, uma coisa chamada antropoética, enquanto a gente não tiver níveis antropoéticos, quer dizer, a gente nesse momento desdobrar em programas, em projeto de ensino, essa antropoética, nós teremos sempre, primeiro que o homem nunca será prostituído, mesmo ele frequentando o prostíbulo, resguarde a seu masculino, ele não é prostituído, a mulher fica vitimada, é prostituta, é isso, é aquilo, é horrível isso. Mas seja um homem ou seja mulher, é pavoroso a gente imaginar de que nós ainda temos essa dimensão de prostituição. E é muito grave quando a gente não tem esse aspecto antropoético, quer dizer, foi ao longo, antropo porque é o homem, e ético porque é toda a nossa evolução histórica, ao longo da nossa vida, nós chegarmos ao que nós temos hoje, códigos morais, para dar um equilíbrio social, fazer estrutura e, consequentemente, manter uma organização, que é um conjunto de elementos solidários entre si, que coordenam e coadaptam todos os comportamentos humanos
para que haja uma unidade. A gente não tem isso ainda. Não tem porque nós não temos no nosso país uma teoria geral da cultura. Nós não temos. Infelizmente, nós temos antropologia, nós temos cursos, tem 4 anos de antropologia, mas nós não temos uma teoria geral da cultura. Como nós não temos uma teoria geral da cultura, aquelas variáveis que vêm em todos os sentidos, por exemplo, educação dos filhos, vejam, amor, fraternidade, elas estão se desgastando rapidamente porque nós não sabemos fazer esse controle. E a televisão demonstraria censura. A própria família brasileira, como um todo, demonstraria que não está satisfeita em assistir aquele tipo, evidentemente, não é, de vandalismo contra uma ordem moral de família. Mas nós vamos ter que lutar para que as universidades e as escolas todas, e particularmente as unidades funcionais, como casas religiosas, nos ajudem a estruturar uma teoria geral da cultura. E depois uma teoria geral da cultura espírita. A teoria geral da cultura espírita tem. Mas a teoria geral da cultura brasileira nós não temos. Nós temos uma dificuldade. Vejam, nós nunca mais lemos Canudos, nós não conhecemos mais, não é, Gilberto Freire. Nós estamos distante, por exemplo, de Oliveira Viana, tem uma fundação aqui em Niterói. Os museus no nosso país estão em decadência. Alguns deles estão fechando as portas. Eu fiquei extremamente estarrecido de imaginar que um museu naif possa fechar as portas. Seria um horror uma coisa dessa. Porque o naif ele vai dizer a cultura popular. E essa cultura popular é extremamente significativa. E vejo, eu fiz estudos antropológicos e de folclore sobre, por exemplo, as curandeiras. Elas têm uma significação. E vejo uma mulher muito simples, no interior do Paraná, ela fez uma daquelas preces que tem significação para ela, mas era assim, as contas de meu rosário são balas de artilharia. Veja, como é que ela é capaz de associar um símbolo religioso a uma composição belística? Não sei se os senhores entenderam. E eles têm, o povo tem uma cultura. E a cultura, os pontuais naif, são capazes de reproduzir. E reproduzem também uma ordem moral. Então nós temos tudo, nós temos todos os elementos à mão. Basta a gente, nesse momento, montar programas antropoéticos, quer dizer, que sejam do homem e que sejam éticos. Aí a gente vence esses estágios todos. Tenho certeza. Doutor Maurício, Sim. às vezes a pessoa tem consciência. Às vezes a pessoa tem consciência do sentido da vida, da sua missão aqui no planeta Terra, e faz um certo planejamento, por exemplo, de escrever livros, de iluminar mentes de crianças, adolescentes. Mas existe, às vezes, certos períodos que a pessoa luta para poder realizar um planejamento, e existe, assim, um marasmo da pessoa não nem abrir uma pasta onde está ali um livro já iniciado. Então, isso é muito angustiante, é uma angústia muito grande. Muito. Então, do ponto de vista espiritual, o que é que acontece? O que é que impede, assim, da pessoa realizar realmente aquilo que está na mente e que a sua cultura permitiria, seus livros sobre biografia, sobre biblioteca, suas pesquisas, e a pessoa se sente assim entravada? O que é que entrava? Se aquilo é para o bem da humanidade, devia ter sido ajudada por espíritos mais iluminados, receber essa força, né? E, no entanto, às vezes há um bloqueio. bloqueio. O problema é o seguinte, vejam, Deus não erra. Isso é bom que os senhores todos mantenham, Deus não erra nunca. Não há erro em Deus. A gente tem que aceitar. O Criador não erra. Eu escrevo, a senhora sabe, a senhora também escreve, então nós estamos escrevendo. Nós só escrevemos pelo fluxo e o influxo da humanidade. Nós somos um texto que vamos ter que colocar no contexto. Então nós vamos montar um texto que vai ter que ir para o contexto. Não há, quem sabe, naquele momento ainda, prontidão para colocar toda a sua ideia, todo o seu pensamento vivo, novo, naquele momento. Mas como a senhora está pensando, a senhora o colocou no grande pensamento do universo. E a senhora já está trabalhando, e algumas pessoas no mundo inteiro já estão captando suas imagens. Veja,
eu, o Ivair, o senhor e todos nós, cada um de nós somos ligados, no mínimo, a 10 mil pessoas encarnadas. Isso não quer dizer o nosso grupo oculto. Nós temos um nariz parecido com o outro, um pensamento parecido com o outro. Nós temos um anteparo, um apoio entre 10 mil pessoas. Essas criaturas nos apoiam, mas nos apoiam e nos dão forças, e nós damos a eles também, no sentido da gente cumprir e alcançar a prontidão. Como eles não nos injetaram essa prontidão, vejam, nós vamos injetar um dia, a gente tem que estar, quem sabe, treinando todos os dias para ver quando dá. A senhora sabe fazer poesia, por exemplo, de repente é naquele dia, naquele momento, porque o fluxo veio e a senhora monta o texto. É muito comum isso, e a gente ensina isso em pós-graduação, particularmente para terminar as dissertações, que ela sabe, eles são terríveis, eles nunca terminam e fica no marasmo, mas é o problema da prontidão. Nem sempre a gente tem a prontidão para captar. A gente teria que, quem sabe, fazer mais exercícios respiratórios. A gente, quem sabe, teria que voltar ao texto que a gente já escreveu e reler outra vez, e lavar o rosto. A gente tem que usar umas técnicas aqui, né? Água fria, não sei o que, isso, aquilo, até a gente voltar. A gente tem a missão e deve cumpri-la. É difícil. Escrever, professora, é uma das coisas, tanto que quando os senhores estiverem lendo o livro, imagine quantas noites de insônia e quantos momentos de mudar o texto inteiro. A gente escreveu e não gostou do texto. Não gostou porque a gente recebeu intuitivamente que não é bom e que a gente não vai conseguir colocar no conjunto aquele texto no contexto. Aconselho a senhora a ser forte, a ter a coragem, a determinação e a flexibilidade para entender a mensagem. Professor Maurício, eu queria aproveitar que o senhor falou dessa colocação do irmão Link sobre a importância do livro ser o mais próximo, né, do homem. Sim, a invenção. Enfim, a invenção mais próxima do homem, né, que é livre essa forma de falar. Mas eu fiquei pensando se não seria importante também que os centros espíritas pudessem ser um lugar de sensibilizar A leitura. a leitura, não só para a comunidade, Não, geral. mas até mesmo para os médicos. Está certo. Nós criamos lá em Curitiba, professora, um grupo de apoio à leitura. Nós estamos, agora eu volto, vou chamar algumas das pessoas que ficaram trabalhando já algumas viabilizações desta mensagem. Nós vamos ter que visitar grupo a grupo, nós somos 7.000 exercitantes mediúnicos. Eu chego à conclusão que nós somos o maior grupo kardecista espírita do Brasil, no sentido de exercitantes mediúnicos. Nós temos 7.000 hoje. Então nós temos uma responsabilidade imensa. São meninos entre 18 e 32 anos, homens, mulheres, tem algumas pessoas mais de idade, mas nós temos o dever de sensibilizá-los à leitura. Então nós estamos com um grupo, vamos montar palestras, conferências, enfim, nós vamos dinamizar, tendo em vista a própria dinâmica do pensamento dos espíritos nesse século XXI. E acredito que os núcleos espíritas terão que fazer isso também. Nós vamos ter que incentivá-los a ler mais, e não é só ler, sabe? O ideal seria fazer aquilo que quem sabe Portugal faz, a Suíça faz, a França faz. A universidade se abre para um grupo, independente, que nós não somos ortodoxos, nós somos pluralistas. E por que a gente é pluralista? Porque a gente sabe que é só através da diversidade e do pluralismo que a gente vai responder o expectativismo. E o expectativismo não é de uma pessoa, é o expectativismo da comunidade. Então a gente tem que ficar com essa trilogia, né? Diversidade, pluralismo, expectativismo. Se a gente ficar com isso, a gente consegue produzir bastante. E eu tenho esperança de assim conseguir lá na sociedade, na sede da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. A última pergunta. Sim. Se eu pudesse, no caso, nos esclarecer um pouco,
a visão do Espiritismo no momento da doutrina espírita sobre um assunto que está sendo muito atual no mundo. Eu, particularmente, acho que a escola é um lugar de ensino acadêmico, e que a educação tem que partir diretamente da família. Mas, no momento, existe um assunto que está em moda também, que é a questão da ideologia de gênero. E qual é a visão que o Espiritismo nos traz sobre o ensinamento da ideologia de gênero nas escolas? Eu acho que é fundamental nós entendermos, primeiro, que Deus não erra. Então a gente tem que imaginar isso. Nós vamos ter que aceitar as pessoas nas suas expressões intelectivas, morais, de suficiência e também de ações sexuais a nível de gênero. O que nós temos um pouco de restrições é, nesse momento, nós somos altamente influenciáveis. Quem foi professor no ensino infantil até o ensino fundamental sabe que a gente pode influenciar muito as crianças. E não seria conveniente, de maneira nenhuma, que nós, nesse momento, permitíssemos que essas pessoas tivessem desvio de suas funções sexuais. Quando ele alcança, por exemplo, o 2º grau, que ele já tem uma certa, não é maturidade, mas um entendimento de uma linha corporal, depois ele faz 10 anos, 11, 12, e ele já sabe olhar para o corpo. Ele olhando para o corpo e também se somando ao conjunto dos seus familiares, das outras pessoas, ele tem condições de entender melhor. Mas antes disso nós temos, não é restrições, nós temos aconselhamentos que não se produza desta forma, não é? Mas somos absolutamente favoráveis a que a gente possa acolher, orientar e fortalecer. Eu não sei se os senhores sabem, o número de mulheres, e há profissões muito fortes que nós estamos procurando. O número de mulheres que estão assumindo neste momento a homoafetividade, por exemplo, é muito grande. Não era assim. Eu venho atendendo muita gente, para os senhores terem ideia, nós atendemos no Paraná até agora 3.240.000 pessoas passaram pelas minhas mãos. E estou vivo ainda, né? Mas essas pessoas, muitas, vinham com problemas. Hoje, elas não estão sofrendo restrições, particularmente nas áreas hoje cultas, e nas áreas técnicas e nas áreas científicas. E eu sinto nas mulheres. As mulheres sofrem muitas restrições. Eu recebi, não foi uma, nem duas, mas foram várias médicas, psicólogas, orientadores educacionais, conversando comigo, me dizendo que estavam recebendo ameaças, o que é muito grave. A gente tem que, nesse momento, saber, veja, quem sabe não tenha entendimento devido e não tenha necessidade de entrar no mérito da relação sexual, mas a gente tem o dever de aceitar as pessoas. Teve uma delas que foi tão grave o caso, que eu resolvi ligar para o diretor do hospital. E disse a ele se ele sabia que ele cometia, além de dano moral, crime. E ele ficou muito assustado. Não, ela entendeu errado. Eu espero que o senhor chame a doutora e que diga à doutora que ela não está sofrendo nenhuma restrição e que ela é uma mulher decente, digna, e que ela vai viver no entendimento dela. Pensa que ela não seja escandalosa e não viva de maneira nenhuma em uma dimensão, evidentemente, de depravação dentro do hospital, que não é um local passado. Né? E ele, felizmente, acalmou-se. Mas nós estamos ainda lutando, e eu acho que o centro espírita deve ter as palavras suficientes, ou pelo menos tentar trazer uma linguagem que sensibiliza essas pessoas a ser feliz. A gente tem que ser feliz. E elas têm direito a ser felizes. Eu acho que qualquer um dos senhores, se pensar um pouco, vão lembrar que se fosse meu filho, eu iria aceitar. Se fosse minha filha, eu iria... Será que eu teria impacto? Quem sabe teria, em primeiro momento, por uma ordem social, por um entendimento social. Mas isso não me autoriza a destruir pessoas. Eu acho que nós vamos ficar muito claros nisso, não é? E o Centro Espírita, nesse programa Pensamento Dinâmico do século XXI, a ideia é antrópo, a ideia é o homem, é atentar para o homem. Não é? Tá bom? Doutor Maurício, eu vejo essas religiões hoje em dia ocupando os canais de televisão. O Centro de Estudos Espíritas, doutor Leocádio Roberto, não tem um canal de televisão para divulgar a sua espiritualidade?
E outra coisa que eu gostaria que o senhor me falasse. Eu estou escrevendo sobre a autoeducação, preocupada hoje com essas crianças que estão nascendo de mães estupradas, de mães solteiras, de mães que abandonam os filhos. Então, eu tenho gostado muito dos livros do Dr. Leocádio Zé Corrêa, mas o senhor podia indicar, assim, sobre a autoeducação, já que a família não está sendo mais a primeira escola da criança. Sim. Então, eu queria que o senhor indicasse, assim, eu ainda não li tudo, terminando, talvez o senhor pudesse dizer, assim, um livro sobre a autoeducação. Eu acho que é muito importante. A senhora leu aquele livro, não é um ser meu, mas que tem uma significação, Antropologia Espírita? Eu gostaria que a senhora lesse primeiro essa Antropologia Espírita. E depois aquele do amor. A linguagem silenciosa, do amor, né? A linguagem silenciosa Da vida. A linguagem silenciosa da vida. O currículo culto desse livro é posto em torno da vida, da educação, dos princípios morais. Seria muito importante que a senhora lesse. Eu gostaria que a senhora apreciasse esse livro que eu escrevi, que está na segunda edição, que me parece que foi aula que fiz em curso superior, chamado Antropologia Espírita, no curso de Teologia Espírita. Antropologia Espírita. E o outro é a linguagem silenciosa Da vida, de que é Dr. Leocádio. O outro é meu, outro é Dr. Leocádio. Eu vou pensar em outro e dizer para a senhora, eu gosto muito de Maria Montessori. Eu acho que é uma mulher extraordinária. Sem ser, naquele momento, construtivista, era construtivista. Ela pegava aquelas tampinhas e fazia desde limpeza para essa parte, ela já estava fazendo o preâmbulo do construtivismo. E esse momento, no mundo, a concepção curricular deve ser construtivista. Nós devemos ser construtivistas. É fundamental o construtivismo. No que diz respeito à filosofia espírita, nós estamos compondo, hoje está passando, não está? Está indo para os núcleos todos. Esse aqui. Nós estamos tentando fazer isso. Eu sou meio retraído, professora. Eu fico sempre pensando que eu não sei se eu nasci muito para isso, dá para estar aparecendo assim. A minha grande preocupação eu tenho um lar de crianças, aliás, 3 escolas no Paraná, Tios Montemim, tenho a faculdade, que se chama Montemim, e tem essas 7.000 pessoas no exercício mediúnico, que todos os outros exercícios mediúnicos dos núcleos filiados. Estamos vindo de Belo Horizonte e inauguramos um núcleo. Quero louvar pessoas como Evaíra e Nájila, que dedicam-se à semeadura do Evangelho de Cristo através da construção de casas espíritas. E vim de lá muito feliz, porque foi muito bonito o que eu assisti lá, foi gratificante, particularmente para mim, que tenho feito ao longo da minha vida o chamado depósito de fé. Enquanto sempre me pergunto, o senhor tem fé? Não, eu sou a fé em Deus. E eu quero continuar sendo sempre a fé em Deus. Que quem é a fé em Deus sabe viver e sofrer as suas convicções. E eu tenho tentado viver e sofrer as minhas convicções. Mas ele está na televisão, vamos ver se é bom. Tá bom? Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe os senhores todos.